Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Falar Direito, do programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Hoje temos connosco Patrick de Verbo e Maria Figueiredo, da CMS Portugal, para falar sobre um dos temas que entrou na rotina das sociedades nos últimos anos, a sustentabilidade ambiental, social e de governança. Neste escritório, como é internacional, há uma equipa global dedicada à ESG, com advogados portugueses à frente de vários processos. Muito obrigada aos dois por estarem aqui. De facto, stakeholders, investidores, reguladores exigem mais às empresas o reporte desta temática. É um desafio criar esse reporte porque envolve muitas métricas, qualitativas, quantitativas. O que pergunto aqui é o que é que um advogado faz, e começo aqui pelas senhoras, que um consultor não faça, qual é o vosso trabalho e este papel no auxílio aos gestores? Bom dia e obrigada pelo convite. Cada vez mais há maior regulação em termos de ESG e, portanto, cada vez mais, quer seja autorregulação, portanto, critérios que são criados por associações de empresas, quer regulação criada em termos de regimes jurídicos, há cada vez mais regras a aplicar e a interpretar em matéria de sustentabilidade nas empresas. E o papel do advogado aí é igual ao papel do advogado em qualquer outro processo, é ajudar a que os gestores conheçam as regras que se aplicam à sua atividade e que têm impacto em matérias de ambiente, social ou de governo societário e depois ajudar também na interpretação e na aplicação dessas regras à realidade da empresa. Portanto, um papel de conselheiro de confiança, no fundo, dos gestores também nestas temáticas, que são, na verdade, cada vez mais complexas devido à multiplicidade de regulamentação que pode abarcar os temas ESG. Nesta altura do campeonato, quais são assim as maiores dúvidas que vos chegam nestes temas por parte dos clientes? Bom, antes de mais, muito obrigado por estar aqui. Esta é uma matéria nova, uma matéria completamente nova e, portanto, muitas vezes os clientes preocupam-se em perceber como é que podem estar compliant com esta nova realidade. E essa nova realidade transpassa em várias áreas. Na área que me diz particularmente respeito, aliás, particularmente respeito aos dois, que é a área fiscal, é uma área particularmente importante. Cada vez mais os clientes e as empresas valorizam que no fundo a sua política fiscal esteja completamente compliant e nesse aspecto é importante fazer um match entre como é que uma empresa, como é que uma pessoa assegura que o seu cumprimento fiscal, a sua política fiscal corresponde àquilo que são este novo normativo, este novo enquadramento que nos é dado pelo ESG. E, portanto, a nossa preocupação é, na nossa área em particular fiscal, é assegurar que as empresas possam estar compliant do ponto de vista fiscal. Sobretudo num mundo que mudou completamente. Na área fiscal, as coisas desde a crise de 2008, 2009 mudaram radicalmente. Aquilo que se fazia há uns anos atrás deixou de se fazer e hoje em dia as empresas, os stakeholders, como diz, é fundamental o compliance fiscal. E, portanto, vou-lhe dar um exemplo, que há uns anos atrás, a abordagem às empresas e às pessoas era muitas vezes como é que podemos otimizar fiscalmente a situação de uma empresa, não é? Hoje em dia, o acento tónico está como é que podemos assegurar que uma empresa cumpre fiscalmente com as suas obrigações fiscais. Portanto, o acento tónico mudou. Uma mudança de paradigma também. Uma mudança de paradigma total. E a nossa preocupação aí é, particularmente na área fiscal, ajudar as empresas a avançarem para essa mudança de paradigma e cumprirem com as suas obrigações fiscais. Por outro lado, há também, hoje em dia, o nível de reporting para assegurar este cumprimento é enorme e aí também surgem dúvidas e a necessidade da nossa intervenção. Este nível de reporting, de facto, está a subir, a tendência é que vá aumentar. Onde é que as empresas podem esperar mudanças maiores nesse sentido? Acho que a grande mudança que vai acontecer nos próximos anos, primeiro, acho que falando no tecido empresarial português, há claramente duas velocidades. Há a velocidade das grandes empresas que estão cotadas e que estão preparadas para esta mudança, porque já têm exigências que vêm de regulamentação europeia. Se calhar nesse até mais sentido. velocidades. Eventualmente. E depois um universo de pequenas e médias empresas que se está a começar a preparar para isto. Há, de facto, alterações a nível da regulamentação europeia que vão passar a alargar o âmbito de reporte.
a partir de 2024, com efeitos a 2023, com a nova diretiva de Corporate Sustainability Reporting, e, portanto, é preciso começar a preparar-se para essas exigências, que vão também incluir, por exemplo, que estas empresas que cumpram determinados critérios e publiquem também a sua política fiscal, a sua estratégia fiscal, uma série de métricas. A grande dificuldade aqui na preparação é, de facto, a multiplicidade de critérios. Já falou das métricas, é muito difícil recolher dados para cumprir com obrigações de reporte e haver uma standardização, que é para isso que a Europa caminha, ou seja, ao estar aqui a exigir maior obrigação de reporte de matérias não financeiras ligadas a ESG às empresas, a Europa também quer publicar, já no final deste ano, standards de relato não financeiro ou de reporte não financeiro, para precisamente criar aqui aquilo que se tem escrito muito e falado muito, um level playing field, para que seja fácil, o mais fácil possível, comparar as métricas e os dados que são recolhidos para reportar nessas matérias. Portanto, aquilo que vamos ver nos próximos anos, e presumivelmente já no final de 2022, na Europa, é uma standardização, uma padronização de matéria de reporte não financeiro, de forma que todos saibamos e possamos comparar as obrigações de reporte das empresas e um alargamento dessas obrigações a um tecido empresarial mais vasto. Mas, como é que isso vai fazer? Com uma plataforma comum, através de um mecanismo tecnológico? Steve, o que é que vai acontecer no backstage para haver essa uniformização? Aquilo que se planeia é haver, pegando em outros modelos que já existem, por exemplo, o modelo da Global Reporting Initiative, que tem o primeiro padrão de reporte, por exemplo, em matéria fiscal, é pegar nesses padrões, tentar uniformizá-los. Há um trabalho dos peritos financeiros da União Europeia, da EFRAG, que vai criar esses padrões de standardização. E um dos padrões, por falar em inteligência artificial e em automatização de procedimentos, uma das obrigações que vai ser necessário incluir nestes relatos é incluir keywords que possam facilitar depois aos reguladores e aos stakeholders encontrar determinadas matérias por via de inteligência artificial nesses relatórios. Melhorar o SEO desses relatórios, digamos assim. Exatamente. No caso da CMS, tem uma equipa para esta área. O que é que fazem exatamente e como é que em Portugal está estruturada? É verdade, nós na CMS, em Portugal, a pessoa que lidera esta equipa é a Maria Figueiredo e pedirei à Maria até para falar sobre isso mais detalhadamente. Mas no contexto da CMS, como sabe, é um escritório mundial, no contexto da CMS existe uma equipa multijurisdicional que acompanha este assunto. A Maria representa não só Portugal nessa equipa, mas também no contexto desta equipa assume uma função de responsabilidade nessa matéria. A preocupação tem sido, no contexto da CMS, identificar quais são as evoluções, as normas que têm surgido nas diferentes áreas, por forma a que possamos atempadamente avisar os nossos clientes, informar os nossos clientes das normas que têm que cumprir. Por exemplo, na área fiscal têm surgido imensas diretivas, imensas regulações que têm alterado por completo o panorama da legislação fiscal, e a nossa preocupação aí tem sido, antecipadamente, fazer o alerta dessas alterações e informar os clientes dessas alterações e assessorá-los no cumprimento dessas obrigações. Nós tivemos há pouco tempo a entrada em vigor da DAC 6, que é uma diretiva que veio estabelecer obrigações de reporting relativamente a determinadas operações transfronteiriças que pudessem ser consideradas, verificadas determinadas condições, pudessem ser consideradas operações potencialmente abusivas de um ponto de vista fiscal, e isto foi uma diretiva que veio impor obrigações não só às empresas, mas também aos consultores, e houve aí a necessidade de fazer um trabalho com as empresas, com os consultores, para familiarizar toda a gente com a necessidade de cumprir com essa diretiva e como é que se cumpre. Nesse caso específico, qual foi assim, a principal mudança dessa diretiva? A principal mudança dessa diretiva foi, no fundo, essa diretiva estabelece um conjunto de regras que permitem identificar determinadas características que se verificam em determinadas operações transfronteiriças, e quando essas características se verificam, isso determina a obrigação de ou os consultores ou as empresas terem que fazer uma comunicação à autoridade tributária de determinadas operações que podem ser potencialmente abusivas. E isto é uma mudança radical na forma como as empresas cumprem com as suas obrigações fiscais. Tipicamente, as empresas, as obrigações fiscais
é a apresentação das declarações de impostos a modelo 22 para as empresas, as declarações modelo 3 para as pessoas singulares. Isto vai muito além disso. Isto é, no fundo, antecipadamente as empresas terem que identificar situações que potencialmente pudessem ser abusivas e que, por isso, têm que ser comunicadas à autoridade tributária. Portanto, isto é uma mudança completa de paradigma no cumprimento das obrigações fiscais. E a nossa função aí como advogados foi assessorar as empresas na forma de cumprir com essas obrigações e, sobretudo, alertá-los para essa necessidade. Mas não é só. Significa um acréscimo de trabalho para os departamentos para fiscais. para todos. Até porque algumas dessas obrigações são impostas aos consultores. Exatamente. Mas não é só essa, há outras. Portugal aí esteve na linha da frente. Eu referi há pouco que desde a crise de 2008 2009 foram alteradas todo um conjunto de situações a nível da fiscalidade internacional. E os países foram aderindo a essas diretivas que foram sendo emanadas pela OCDE, pela União Europeia, e Portugal aí tem estado sempre na linha da frente. Nós temos estado sempre na linha da frente da implementação desses normativos, designadamente da iniciativa do BEPS Action Plan, que foi promovido pela OCDE. Nós temos estado sempre na linha da frente na implementação dessas normas. O que não é comum em todas as diretivas. Não é. Neste caso, na área fiscal, temos estado na linha da frente. Tira-se o chapéu nesta área. Muito obrigada. Temos agora para um breve intervalo. Voltamos já a seguir para prosseguir o debate sobre o reporte de medidas sustentáveis das empresas que vão bem mais além do que a redução de papel.